Nesse vídeo falaremos um pouquinho sobre os padrões de cabo UTP. Então, como visto no vídeo anterior, o cabo UTP possui 4 pares de fios de cobre. Esses fios ele tem uma codificação. Note que aqui ele já traz uma figura diferente, que é aquele onde o branco do laranja ele tem um filete laranja, né? Então eu tenho uma parte do cabo que é laranja e uma parte do cabo que é branca. Então esse código de cores ele é importante para a gente saber quais são os pares que estão trançados e como eu vou conectorizar lá no final, na hora de fazer a terminação no conector RJ45. Então, esse código de cor ele é importante porque uma vez que você conectoriza corretamente, você tem um par de cabos que vai mandar a informação e um par de cabos que vai receber a informação do outro lado, e você tem um conjunto de pares de cabos que vão mandar dados de controle, né? Quando a gente tem cabos que transferem, que são capazes de transferir até 1 gigabit, eu vou usar os 4 pares de cabo. Então, esses cabos, a gente precisa desse código de cores para que a terminação seja feita adequadamente e para que o cabo cumpra a sua função, que é transferir os dados entre uma placa de rede e a próxima, tá? Nos cabos UTP, a gente não tem nenhuma blindagem e toda a proteção ela é feita pelo cruzamento de cada par, né? E o cancelamento, que é usar uma voltagem e a polaridade oposta na transferência dos dados. Então, se eu estou usando uma polaridade positiva em um fio, no fio marrom, por exemplo, no branco do marrom eu vou passar a polaridade negativa. Isso vai cancelar o campo eletromagnético, né, gerado pelo fio, de modo que esse campo não atrapalhe os dados que vão passar no fio do ladinho, porque eles estão todos juntos aqui. Tá? Então os fios são torcidos juntos e essa trançagem, é isso que a gente chama de trança, essa trançagem é importante para evitar, cancelar o efeito eletromagnético gerado por cada par e para evitar o crosstalk. A variação nas torções também são importantes, então eu tenho um padrão de trançagem neste fio diferente do padrão de trançagem desses dois fios para evitar o efeito de crosstalk. Então, a gente tem normas para acabamento, aí a gente encontra nomenclaturas do tipo cabos CAT5, CAT6, CAT6A. Tá? Então, o que significa essa nomenclatura? Então, os cabos, a gente já viu que tem o FTP, o UTP e STP, né? E aí algumas combinações entre eles. Então, quem cria esses padrões é a EIA-TIA. Quem cria esses padrões é a EIA-TIA. E ela cria os padrões de cabeamento, eles recebem o nome 568, né? A gente tem padrão A e padrão B. Então, esse padrão 568, a gente tem, vai determinar o tipo de cabo, o comprimento de cada um dos cabos, quais são os conectores usados, como que vai ser a terminação e qual é o formato do cabo. Olha, no início nós tínhamos, né, antes a gente tinha cabos de categoria 1, 2 também, né? Mas quando a gente começa com cabos de rede, os cabos não eram trançados, eles eram cabos sem trança, retos normais, né? Então, eles vão estudando e aí conforme vai se tendo a necessidade de colocar mais dados, e aí eu preciso ter uma resistência maior aos efeitos de EMI, RMI e crosstalk, eles vão criando novos padrões ou estratégias para tentar evitar a ocorrência ou para mitigar os efeitos das interferências e dos ruídos, né? Então a gente tem vários padrões, aqui a gente fala dos padrões de categoria 3, já obsoleto, os cabos de categoria 5, ainda temos em uso cabos de categoria 5E,
o 5 já praticamente está em desuso, cabos de categoria 6, 6A, e a gente tem outros padrões também. Eu trouxe aqui uma tabelinha. Existem várias tabelas, várias imagens na internet, mas a maioria dessas imagens ela não traz o conjunto completo de padrões. Então eu optei por trazer essa figura, essa imagem, essa tabela, porque ela traz alguns dos padrões que não estão presentes na maioria das imagens. Então aqui a gente tem o nome do padrão, esse é o padrão com que o pessoal conhece por aí. Então a categoria, cabo de categoria 1, 2, 3, o padrão que ele tem, então padrão UTP. Aqui a gente começa a ter padrão que usa folha, então FTP, e eu tenho U/FTP. Isso diz respeito a como está, aonde está a blindagem. Então a blindagem está no par de fios ou a blindagem é externa. Cabo de categoria 6, aqui a gente tem F/UTP e U/FTP, então dependendo da onde está a blindagem, né? Quando eu estou falando de F, eu estou falando de folha. Quando eu estou falando de S, eu estou falando da malha que vai ao redor, né? E aí eu posso ter a mistura dos dois, olha só. Então eu posso ter blindagem com folha interna e em cada um dos pares, tá? Eu posso ter uma malha externa e posso ter uma folha interna. E assim se dá a nomenclatura dos US e FTP. Tá? Então, aqui nessa coluna a gente tem a largura de banda, que é a capacidade do canal. Tá? Então, eu consigo trabalhar com transmissões de até 500 MHz, e isso vai impactar na quantidade de bits. E a quantidade de bits a gente pode ver aqui. Tá? Então, nessa nomenclatura, o que eu tenho? Esse nome, esse primeiro número, ele vai dizer a capacidade de transferência de dados. Então, aqui eu estou conseguindo transferir dados até 10 megabits, tá? Aqui eu vou conseguir transferir dados até 100 megabits ou 1000 megabits por segundo. Quando eu estou falando de base, eu estou falando de baseband, que é o formato da onda lá dentro. E o T, ele vai falar, o T significa de par trançado, tá? Então, falando um pouquinho dos padrões, então os cabos de categoria 1, eles não são descritos pelo EIA-TIA, por isso a Cisco não está trazendo dentro da descrição dela, tá? E ele não deve ser utilizado pelos sistemas modernos, mas só para mostrar que existiram os cabos de categoria 1 e categoria 2. Eles eram usados nas antigas linhas telefônicas e em alguns sistemas lá da origem da internet. Então a Cisco já traz a partir do cabo de categoria 3. Esse cabo de categoria 3 ele é descrito na EIA 568 e ele transfere até no máximo 16 megabits por segundo. Então a gente tem uma capacidade bastante limitada, mas que para a época em que ele foi criado era uma capacidade adequada, tá? Ele é utilizado hoje em cabos telefônicos, né? Os cabos de categoria 4, eles foram usados em redes Token Ring. Essas redes Token Ring já são obsoletas, né? A gente já não tem mais esse tipo de rede, mas utilizava esse tipo de cabo com uma transferência de 16 megabits por segundo também. Então, o que a gente vai encontrar aí? Em algumas construções mais antigas, você talvez encontre cabos de categoria 5, eventualmente tem alguma coisa utilizada para algumas aplicações bem específicas, né? Esses cabos de categoria 5 são cabos UTP, então não são cabos blindados, são todos não blindados. A gente trabalha com uma largura de banda de 100 MHz, então eu consigo transferir aqui 100 megabits por segundo a uma distância de 100 metros. Então, 100 metros é a distância que eu consigo transferir esses dados de uma forma segura que eu consiga recuperar adequadamente os bits que estão passando por aí. Então, os cabos que a gente usa mais comumente hoje são os cabos de categoria 5, 5E. Então, os cabos Cat5E, eles são os mais comuns, mais presentes nas LANs atuais. É o que o pessoal está vendendo em sua maioria por aí, tá?
Ele tem a mesma construção do cabo Cat5, mas ele sofreu melhorias nos padrões de construção de cabo. Tá? Ele também é limitado a 100 metros. E aí, dependendo da conectorização e dependendo da qualidade desse cabo, é possível transferir até 1 gigabit por segundo em cima de redes Ethernet. Né? E aí a tua placa de rede deve ser capaz de fazer essa transferência. Mas para conseguir alcançar até 1 giga, é preciso que a conectorização seja perfeita, que o cabo esteja perfeitamente instalado, que não existam torções no meio do caminho, porque as torções vão desconstruir internamente a estrutura do cabo, e aí o padrão de trançagem, o cabo em si, ele também é levemente trançado, para reduzir os efeitos de crosstalk, MI, RMI. Então, se você não lidar adequadamente com o cabo, não cuidar na hora da instalação, a gente não consegue alcançar taxas de transferências na ordem de 1 giga. Né? Os cabos de categoria 6 e 6A, eles são cabos que hoje estão se popularizando, eles são mais caros do que o cabo de categoria 5. Aqui a gente já tem padrões de proteção, né? Então a estrutura do cabo de categoria 6, ela é diferente, ele é um cabo mais grosso, ele é um cabo mais rígido, um pouquinho mais difícil de trabalhar, de fazer a conectorização, porque ele tem alguns elementos internos que eles são importantes. Então, o cabo de categoria 5, ele transfere até 250 MHz, a gente tem uma largura de banda nessa ordem, e o de categoria 6A, 500 MHz. Aqui a gente transfere 1 gigabit por segundo, né? Então ele já é construído para trabalhar com 1 gigabit por segundo em redes de tecnologia Ethernet, e até 100 até 10 gigabits por segundo. Então a gente consegue alcançar essa distância. No caso do 100 megabits por segundo, a gente tem uma distância de 100 metros, tá? Que é o padrão especificado pelo 1000 base TX. Mas no caso de cabos que exigem a transferência de 10 GB, você tem uma limitação de 55 metros. Tá? Então é possível colocar 100 GB, mas aí eu tenho uma limitação de comprimento do cabo. O cabo de categoria 6A, ele já é construído para 100 GB, para 10 GB, tá? Então, o cabo 6A já é construído para 10 GB, e aí numa distância de 100 metros. Então, a gente consegue jogar a mesma quantidade de dados do padrão anterior, só que numa distância maior se comparado ao padrão anterior. A gente também tem os cabos de categoria 7, esses cabos não são reconhecidos pela EIA-TIA e eles são usados em algumas aplicações específicas. Apesar de não ser reconhecido e não ser recomendado para as redes LAN, ele ainda assim é utilizado em algumas aplicações. Tá? A gente tem os cabos de categoria 8 também, que já estão sendo comercializados. Então, esses cabos, eles trabalham numa largura de banda de 2 GHz, e as aplicações dele são para algumas redes, e ele é padronizado pela ANSI, TIA e pela ISO, IEC. Tá? Então, esses aqui são os padrões e as empresas que estão padronizando esses cabos. Então, aqui a gente tem alguns conectores. O conector RJ45 é esse conector, que ele vai na ponta, ele vai terminar o cabo, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem alguns filetes de ouro. Esses filetes, eles vão ser crimpados no cabo, de forma que esse conector, ele precisa romper a capa protetora, essa capa protetora aqui, e encostar no fio, no fio de cobre que está lá dentro, e esta pontinha aqui, encostando naquele fio de cobre, ele vai permitir que vai permitir que o pulso elétrico que está chegando naquele fio encoste em um outro conector que vai estar
no soquete de rede ou na tomada de rede e vai chegar na placa de rede, tá? Então, esse filetezinho de ouro vai encostar nesse filetezinho que também é de ouro, e aí, ou que está na placa de rede, né? No soquete, ou que está na tomada, ou que está na placa de rede, e fazer a transferência dos dados. Então, aqui a gente tem o conector RJ45, tá? Esse é um conector que ele foi crimpado por equipamento, por máquina. Pela estrutura dele, ele é um patch cord. Então, o patch cord é um cordão de rede que ele foi conectorizado em máquina e indústria, então se garante toda a qualidade da conectorização. Aqui a gente tem uma tomada de rede ou soquete de rede, que é para a gente fazer a construção, a conectorização em patch panels ou em tomadas de rede, aonde o usuário vai colocar o conector RJ45, né? Aqui a gente tem um cabo TP mal terminado, então esse cabo ele vai apresentar alguns problemas com o tempo, tá? Então, o padrão, o correto é que a terminação seja nesse formato. Se você observar aqui você tem uma espécie de presilha. Na hora de fazer a conectorização, essa presilha ela precisa fixar a, a, a capa protetora, e essa presilha vai permitir que o cabo ele não que os fios eles não rompam. Então essa terminação é ruim porque essa presilha aqui ela não está fixando nessa capa protetora. Então, conforme você for usando, eu vou colocar na placa de rede, vou tirar da placa de rede, vou colocar na tomada, vou tirar da tomada, esses fios vão torcendo e eles podem romper, tá? Além disso, uma vez que eu deixei toda essa parte desprotegida, aqui eu destrancei os pares. Então, quando eu destranço esses pares, ali pode acontecer interferências eletromagnéticas. Então, uma interferência que está fora chegar a alcançar o cabo mais facilmente. Eu posso ter a ruptura dessa capa, dessa parte protetora. Eu posso ter o campo eletromagnético gerado pela passagem dos pulsos elétricos aqui vai interferir no fio do lado. Então, eu desconstruí o cabo. Por isso, a terminação ela precisa ser adequada, talvez até perfeita. Então, aqui estão os padrões de conectorização. A EIA-TIA criou dois padrões, o padrão A, T568A e o T568B. Esses padrões, eles vão dizer os códigos das cores. Então, a gente lê assim, o branco do verde, o verde, o branco do laranja e o azul, o branco do azul e o laranja e o branco do marrom e o marrom, tá? Então, na representação, eu tenho marrom e um filetezinho na cor branca. O padrão A, por que eu tenho dois padrões, né? Depois a gente vai falar, aqui ele já fala. Por que eu tenho dois padrões? Eu tenho o padrão A e eu tenho o padrão B, e esse padrão A e padrão B, eles são usados principalmente para conectorização de cabos cruzados. Então, quando eu tenho como que funciona a transmissão? Então, eu tenho uma placa de rede deste lado aqui, tá? Essa placa de rede vai ter 8 pinos, o pino 1, o pino 2, o pino 3, o pino 4, o pino 5, o pino 6, eu tenho o pino 7 e eu tenho o pino 8. Então, são os pinos que vão encostar nesses fios, tá? Então, esse pino, a transferência de dados aqui, ela vai ser simplex. A gente não falou de simplex, duplex e half duplex ainda. Então, a comunicação simplex, o sinal vai em uma única direção. Então, ele vai do emissor para o receptor nesse sentido. Então, a comunicação simplex, ela vai em uma única direção. Você pode fazer uma correlação, eu vou usar a analogia aqui, de uma estrada de mão única, onde os carros podem passar em um único sentido. Então, a comunicação simplex, aqui os dados vão passar em um único sentido. Então, aqui a gente tem a comunicação simplex. Beleza.
Então, eu tenho um único sentido da comunicação. A gente tem uma outra comunicação, que é a comunicação duplex, aonde eu tenho um emissor e eu tenho um receptor, tá? Eu tenho dois lados da comunicação e os sinais vão e voltam em ambos os sentidos ao mesmo tempo. Então, é a comunicação duplex ou full duplex, tá? Então, a comunicação duplex, os dados são enviados e recebidos ao mesmo tempo em ambos os sentidos. E eu tenho a comunicação meio duplex ou half duplex, aonde eu tenho o envio em ambos os sentidos, mas não ao mesmo tempo, tá? Em um determinado tempo o sinal vai, no momento 1 o sinal vai, no momento 2 o sinal volta, certo? Então, esses são os sentidos da comunicação. O que acontece? Nos fios de cobre aqui no par trançado, cada canal é simplex, tá? O fio como um todo, ele pode ser visto como uma comunicação duplex, mas cada fio individualmente ela é simplex. Então, aqui eu tenho o pino 1, aqui eu tenho o pino 2. Então, no pino 1, o sinal vai. No pino 2, o sinal vai. Então, aqui eu tenho o emissor da comunicação, o pino emissor e o pino emissor. Joia. Só que do outro lado, o pino 1 não pode ser emissor. O pino 1 precisa ser receptor. E o pino 2 precisa ser receptor também, né? Porque ele está recebendo nesse sentido. Então, por isso a gente tem os padrões A e B. Então, aqui, se você observar o verde, vamos imaginar que ele seja emissor, aqui ele vai ser receptor. Esse verde vai ser emissor nesse fio e nesse fio ele vai ser receptor. No outro lado, quando o padrão B está no outro lado, vamos imaginar que aqui eu tenho o padrão A e aqui eu tenho o padrão B. O fio 1 ele vai ser emissor, da mesma forma que o fio 1 é emissor, e vai chegar no receptor do 3, tá? Então, o 3 aqui vai ser receptor. E o 3 aqui vai ser emissor. Opa, errei. Então, o 3 aqui vai ser emissor, tá? Então, note que aqui a gente tem verde, verde. Então, o verde tá no emissor e no emissor, e ele tá no 3 no receptor, né? E aqui eu vou ter o 4 e o 5 são azuis, então o 4 e o 5 são azuis, a gente vai imaginar que ele está fazendo, encaminhando sinais de controle, então aqui o 4 e o 5, e a gente tem o fio 6, que ele vai ser receptor também. E aqui eu tenho o 6, que vai ser emissor, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho as cores verdes. Aqui eu tenho o verde 1 chegando no 3, 1 chegou no 3 e o 2 chegou no 6. Ó, deu bem certinho. Emissor aqui, receptor. Receptor aqui. Aí eu coloquei a nomenclatura errada, tá? Então, são duas placas de rede com o mesmo padrão. Coloquei a nomenclatura errada aqui. Então, esse é o padrão do crossover, tá? A gente tá falando do crossover. Vou colocar o padrão certinho aqui. Esse cara é emissor. Esse cara é emissor. Esse cara é receptor. E esse cara é receptor.
tá? Então, olha só, aqui ele foi transmitido, ele é um emissor, ele precisa chegar aqui no receptor. Aqui ele é emissor, precisa chegar aqui no receptor. O laranja, por outro lado, deixa eu pegar um laranja aqui. O laranja, por outro lado, ele é emissor aqui e vai chegar no receptor aqui. Ele é emissor desse lado e vai chegar no receptor do outro lado, tá? Então, o padrão, para os cabos cruzados, eu tenho esse padrão de pinagem. Então, essa placa de rede é igual a essa placa de rede. E aí, para que o emissor, o pino emissor chegue, saia de um lado e o sinal chegue em um pino receptor, eu preciso fazer a inversão da conectorização, tá? Quando a gente fala, quando a gente usa cabos diretos, essa inversão precisa ser feita na placa de rede, que era o padrão que eu estava colocando anteriormente, tá? Então, a placa de rede do dispositivo A precisa ter o padrão de pinagem diferente do padrão do dispositivo B. E aí, o que acontece? Daí, nesse caso, eu vou usar os cabos direto. Aí, tanto faz eu usar o padrão A ou o padrão B. Por quê? O pino que está enviando dados vai ser, a placa de rede invertida vai receber esses dados. Então, a inversão é feita pela placa de rede. O que a gente tem, assim? O padrão direto, ele é usado para conectar um host a um dispositivo de rede, tá? Então, a gente vai falar de... eu vou colocar um dispositivo de camada 2. Esse é um dispositivo de camada 7 e esse é um dispositivo de camada 2, tá? E aqui a gente está falando especificamente dos switches, tá? Ou dos hubs, eu espero que não tenha nenhum hub aí na sua rede. Quando eu preciso conectar dois dispositivos da mesma camada, ou eu preciso conectar um host direto a um roteador, eu preciso usar um cabo cruzado. Por quê? O switch é o dispositivo que tem a placa de rede com a pinagem invertida. Se bem que hoje, atualmente, os dispositivos eles fazem a detecção de qual de como está o pino, né? Isso para dispositivos corporativos. Então eu tenho um dispositivo switch corporativo que ele vai detectar quem é o pino emissor e receptor e ele vai se reconfigurar, tá? Não é verdade para todos os dispositivos. Via de regra, então, se eu precisar conectar host a host, switch a switch, roteador a roteador ou host diretamente a roteador, eu vou usar o cabo cruzado. Se eu tiver o host conectado a um switch, eu vou usar o cabo direto. Isso por quê? Isso porque eu tenho a inversão da pinagem das placas de rede, tá? E a gente tem um cabo do tipo rollover, que ele é um padrão proprietário da Cisco, que é uma porta serial, onde eu tenho no host a porta serial e no roteador, ou uma porta console no switch usando um adaptador. Então, é possível conectar um dispositivo a um dispositivo intermediário usando esse cabo rollover, que vai utilizar esse tipo de conectorização. Então, usa uma porta serial de um lado e uma porta, um RJ45 do outro lado. Então, nesse vídeo, nós falamos dos padrões de cabo UTP e sobre conectorização de cabos.